Sejam bem-vindos à TV Púlpito do Sertão Reformado. Ainda o Decálogo. O Decálogo, os 10 mandamentos, o mapa da ética cristã, querido Manuel. Aqui também tem outro Manuel, viu? Presbítero Manuel. José é Manuel mesmo, né? Manuel Carlos. É um bom gosto? Então, depois você vai conversar com outro guerreiro lá, o presbítero Manuel Carlos. É Manuel de quê? Para a gente poder já identificar. Manuel Batista, pronto. Sim, gostei do trocadilho. Manuel Batista, mas eu sou presbiteriano. Já deu para perceber que gosta da leveza, isso é muito bom. Parabéns, querido. O Decálogo, o mapa da ética cristã. Primeiro ponto, por que devemos estudar o Decálogo? E vamos citar apenas o prefácio agora. Êxodo 20. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Aliás, vamos citá-lo compactamente. É uma linguagem que a gente usa também em sermão. Sermão compacto. O sermão compacto é quando você compacta as lições centrais do texto, deixando de fora as lições subordinadas. Então vamos fazer uma leitura apenas compacta. Primeiro mandamento, não terás outros deuses diante de mim. Segundo, não farás para ti imagem de escultura. Terceiro, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Quarto, lembra-te do sábado do Senhor, tal. O quinto, honra o teu pai e honra a tua mãe. O sexto, não matarás. O sétimo, não adulterarás. O oitavo, não furtarás. O nono, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. E o 10º, não cobiçarás. Essa é também leitura compacta. Muito importante isso. Já ouviram falar numa leitura inspecional do livro ou da escritura? Leitura inspecional. É quando você olha o índice do livro, o título dos capítulos, a introdução, o prólogo. É uma leitura inspecional de um livro. Então você pode dizer para alguém: você leu esse livro? Sim, eu fiz uma leitura inspecional dele. Eu fiz uma leitura inspecional. Inspecional alguma coisa. Então você leu ele por alto. É quase que uma leitura panorâmica, mas não é ela ainda. Mas antes é uma leitura chamada de elementar. Aí depois tem uma leitura chamada analítica, essa sim. Essa você foi lá agora, mergulha. Você vai mergulhando agora. Enquanto que elementar, inspecional, você está mais no campo de se familiarizar com o próprio livro em si, a proposta, os temas dos capítulos, os vocábulos que lá estão. Já a leitura analítica você já mergulha e percebe o que tem a ver isso aqui com isso aqui. A base, a justificação do que ele está dizendo. É uma leitura analítica. E aí tem uma famosa leitura sintópica. Aí você já pega esse livro que você acabou de ler e você coloca ele em diálogo com outros livros que falam sobre o mesmo assunto. Você faz um debate entre eles. Chamado leitura sintópica. Apenas um spoilerzinho do livro Como Ler Livros. Muito bom. Eu tenho esse livro, ó. A linguagem agora que eu citei, ela é técnica, mas o significado é bem simples. Eu faço questão de citar a linguagem técnica porque eu provoco você a buscar. Ainda mais na era da IA, queridos. A IA se tornou também um dicionário maravilhoso. Preste bem atenção. Não tenha medo da IA não, viu? A IA se tornou também um bom dicionário. Bota lá, palavrinha técnica. Leitura sintópica.
Qualquer IA que você tem aí. O copiloto da Microsoft, ChatGPT, a Gemini do Google e tudo mais aí. Bota lá para ver. O que significa a palavra leitura sintópica? Então, você tem um dicionário na mão, gente. Faça um bom proveito. A IA não faz nada do nada. Ela tem um banco de dados. A prova é tanto que algumas delas estão sujeitas ao erro, porque o banco de dados dela é ainda limitado. Aquelas que oferecem para você uma potencialidade melhor, tem um banco de dados, ó. Claro que essa questão da leitura elementar eu não busquei na IA, não. Eu tenho um livro mesmo sobre isso. Eu tenho 2 do mesmo autor. Um é essa coisa do outro. Mas você pode pesquisar em qualquer IA. A IA mesmo, a básica que você não precisa pagar. Como ler livro. Ou resuma para mim o livro Como Ler Livro. Esse livro foi escrito os principais tipos de leitura. Leitura, um exemplo, inspecional, leitura elementar, inspecional, leitura analítica e leitura sintópica. Isso é muito bom, enriquece você, viu? Então você pega um livro aqui, ó. Leitura elementar. Você se familiariza com o vocabulário do livro. Você olha assim. O autor. Aí você vai aqui. Leitura inspecional, você vai mais além. Título de cada capítulo. O vocabulário do livro. Aí leitura analítica, aí você agora vai lá e começa a mergulhar. O que é que ele está dizendo? Aí vem aquelas perguntas. O que ele está dizendo? Entende? O que ele está dizendo? Aí você vai. Beleza? Primeira igreja presbiteriana também é cultura, para a glória de Deus. Então, por que devemos estudar os 10 mandamentos? Encerraremos hoje essa primeira parte com a última, mas eu preciso relembrar as outras. Por que devemos estudar os 10 mandamentos? O decálogo como mapa da ética cristã. Primeiro, existe uma ignorância geral, fora e para nossa tristeza também dentro da igreja. Segundo, porque é um instrumento de catequese, de instrução na igreja, junto com o Pai Nosso e junto com o que mais? Com o credo apostólico. Terceiro, os 10 mandamentos do decálogo foi o centro da vida ética da veterotestamentária. Ele era central para a vida ética da antiga administração da aliança da graça. Era a referência balizadora da ética do povo de Deus. A mesma coisa, quarto, era e é o nosso centro da ética cristã neotestamentária, do Novo Testamento, da nova administração da aliança da graça. Nós trabalhamos aqui Romanos há 8 dias, lembram? Quem cumpre a lei está cumprindo o amor. Quem ama, cumpre a lei. Cristo resumiu muito bem isso em Mateus 22. Perguntaram-lhe qual é o maior mandamento da lei. Ele respondeu o quê? Amarás o Senhor, teu Deus, de todo o teu e de toda a tua. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo semelhante a este é... Agora vamos pegar, só para encerrar essa parte e partir para o último pontozinho aqui, dos 5. Vamos aplicar então agora esse resumo o resumo do resumo. Como é que eu mostro que amo a Deus? Qual é a relação do primeiro com os 10 mandamentos? Você identifica que alguém está amando a Deus. Como? Está lá a primeira tábua da lei. Vamos usar aqui essa expressão didática. Não terás outro Deus diante de mim. Se você o ama, você não vai colocar nada e ninguém mais como Deus na sua vida. Entendeu? Você faz isso porque você o ama. Segundo, se você o ama, você não vai fazer o que, gente?
fazer a imagem de escultura dele. Você não vai adorar a ele da forma que ele não autorizou e nem vai adorar outros deuses. Terceiro, você vai zelar pelo nome dele. Não vai tomar o nome dele em vão, queridos. Esse mandamento aí vai para além do que você acha que só se resume aí. Ele vai para além da banalização do nome dele aí em fachadas de restaurante, fachadas de supermercado, não é? Vai para além disso, envolve também isso, queridos. Preste bem atenção, eu entendo, a gente entende as pessoas, não fazem isso por maldade, mas as pessoas pegarem El Elyon e colocar supermercado El Elyon, isso é apenas um exemplo corriqueiro do dia a dia, mas vai para além disso. Eu quero só me concentrar aqui na parte seguinte: se você confessa o nome dele e você não vive de acordo com o que ele manda, você está tomando o nome dele em vão. Então é muito forte, não se resume a banalizar. Cuidado com as piadinhas no nome de Jesus, por mais engraçado que seja. Faça piadazinha com outros nomes. Cuidado. O nosso Deus é um Deus do humor. Eu acredito nisso. Nosso Deus é o Deus do humor. Quando você vê um humorista por aí, ele é fruto da graça comum. O problema não é o humor, ele ter dado essa capacidade para o homem ser humorista. O problema é como usam essa característica, né? Uns usam para fazer piada de mau gosto, outros usam para brincar com o próprio nome de Deus. Mas vai para além disso, eu quero resumir aqui, ó. Se você confessa o nome dele e não vive de acordo com a vontade dele, você está tomando o nome dele em vão. Então não adianta ficar apontando o dedo para quem fica fazendo piadinha no nome de Deus. Está errado também, mas se você não vive de acordo com o Deus a quem você confessa, é tomar também o nome dele em vão. Se eu amo, eu coloco ele como prioridade. Quarto mandamento. Presbítero Alexandre, microfone para ele. Se eu amo, microfone ali para o guerreiro presbítero Alexandre, por favor, querido Jonathan. Pode ser aí mesmo? Mas vai estar gravando, guerreiro, é importante, que aí os outros assistem, com certeza virá daí um feedback bom, e é bom que os outros escutam também. Boa, Jade, é isso aí. O senhor estava falando, eu estou lembrando de uma coisa que muitas vezes não se pensa que é levar o nome de Deus em vão. Quando as pessoas, igrejas, pregadores, pregam aquilo que não está na palavra, Isso. como sendo palavra de Deus, é extremamente grave. Está usando o nome de Deus em vão para fraudar. Para fraudar. Agravante até, guerreiro. Isso. Vê como é rico tomar o nome dele em vão? E você quer ir mais além do que foi dito agora, que foi maravilhoso? Pega o catecismo maior. Por favor, pegue o catecismo maior. Não precisa ser o comentado, não. Pegue ele mesmo, o purinho. E vai lá na exposição dos 10 mandamentos. E você se concentra só no terceiro. Por favor, só leia. Só leia que você vai ver a força que é. E aí, reforçando o que diz o presbítero Alexandre. Quando eu prego algo que a Bíblia não diz, eu estou tomando o nome de Deus em vão. Quando eu, por medo do povo, deixo de pregar o que Deus manda, eu estou tomando o nome dele em vão. Subtrair alguma coisa da Escritura, tomar o nome dele em vão. Adicionar alguma coisa da Escritura, tomar o nome dele em vão. Deixar de pregar a verdade completa por medo do povo, tomar o nome dele em vão. E por aí vai. Isso, muito bem. Apocalipse 22. Ai. E essa palavrinha ai na Escritura, muito bem, minha querida. O ai aí é o tom de ameaça mesmo divina. Ai daquele. Ai daquele. Já que estou no algo público, eu não vou comentar sobre isso, eu não vou abrir espaço para comentar, só quero dar um exemplo de oração por ele. Foi isso que levou o pastor Paulo Júnior, servo de Deus, depois de relutar contra os arguilhões de Deus, reconheceu de fato que estava sendo bruto com as ovelhas, áspero com a própria família,
Então Deus o levou ao arrependimento. Deus seja louvado. Ontem assisti um vídeo de uma ovelha que foi precipitada no primeiro momento, mas depois corrigiu o erro. Porque quando ele confessou o pecado publicamente, teve uma ovelha dele, que foi ovelha dele, automaticamente, cara, já foi para o Facebook dizer que ele era mais uma farsa, esse pedido de arrependimento dele. Olha a precipitação da gente na era da rede social, gente. O Paulo Júnior botou o vídeo hoje, o menino já foi na mesma hora lá, quase na mesma hora, dizer que esse pedido de arrependimento é uma farsa. Mas durou pouco. Graças a Deus por isso. Não era para o menino ter feito isso, era... Veja como a gente quer corrigir pecado do nosso jeito, também é pecado, é tomar um Deus de vão. Aí, Paulo Júnior não tinha visto o vídeo do menino ainda, ligou para ele para pedir perdão. Olha uma coisa linda, gente. Eu parei para assistir esse vídeo ontem. O menino dizendo lá, o jovem, que Paulo Júnior ligou para ele para pedir perdão, porque feriu ele, feriu a esposa, com o seu jeitão. O que aconteceu com Paulo Júnior, gente? E aqui com o nariz bem baixinho, viu? Percepções equivocadas de santidade e potencializada pelo orgulho. Percepções equivocadas de santidade, potencializada pelo orgulho. Então, isso que acontecia, as pessoas chamavam e diziam, o senhor está sendo áspero, e ele dizia, não, isso é firmeza. Mas graças a Deus que chegou o momento que ele não resistiu mais e se reconheceu. Eu posso tomar o nome de Deus em vão, quando eu falo de amor aqui, mas eu sou áspero no dia a dia com as ovelhas. Eu sou insensível com as ovelhas. E preste bem atenção, viu? Para fechar o assunto, Paulo Júnior. Não caia nessa só de que os outros pastores atentem para isso. Não, que os outros pastores só não, viu? Vamos completar a frase? Eu fico só observando Facebook, rede social. É incrível como até quem não quer papo com Deus, com a igreja, nessas horas, pega a fala de Paulo Júnior para detonar com a igreja, guerreiro. Cuidado para não comentar em gente que não tá nem aí para Deus com a igreja e já pega Paulo Júnior para dizer, está vendo? É por isso que eu não vou mesmo. Cuidado, meu irmão, é melhor ficar calado. Então, complete a frase. Não diga só que os outros pastores fiquem atentos. Não, você também fique atento. Porque antes de ser pastores são homens. Você também fique atento, para não ser bruto em casa, para não ser bruto na igreja, para não ser bruto lá no seu trabalho, para não ser carrasco com seus funcionários. Ou vocês acham que a ética cristã para Deus é só na igreja? Você que trata com brutalidade o seu patrão. Então é uma coisa muito ampla. O teu irmão que está passando necessidade, você tem condição de compartilhar o feijão e não compartilha, também é grave. Então é um alerta para todos os pastores, mas para você também, macho. Chegou a hora de... Gente, eu fico observando o Facebook, meu amigo. Olha, mas tem gente que está pisoteando com o homem. Eu falei para minha esposa, gente, isso me dói. Tem hora que eu fico sem força, sentado. Que coisa. O que me preocupa mais, sabe o que é? É a igreja. É o que alguns dentro da igreja estão fazendo com ele. O cara está confessando o pecado. Ele não usa nenhum mas. Ele não usa mas. Porque quando alguém confessa o pecado, começa a conversa de mas, não é arrependimento, não. Ele não usa mas. Mas meu amigo aqui, acolá, se liga a televisão, ele está lá. Tá vendo? Eu digo, meu Deus do céu. Aí tem hora que eu sento mesmo, gente, tem hora que eu sento assim, como pastor. Bota a mão assim, fica olhando. Digo, meu Deus do céu. Sério? Aí, meu amiguinho, eu não vou nem narrar para vocês o que é que esporadicamente, às vezes, quando eu vejo isso acontecer, passa pela minha mente. É só eu e Deus, viu? Não vou nem narrar para vocês, não. Aí é só uma conversa entre nem para minha esposa. Porque é muita crueldade. Como se fosse inédito. Queridos, Davi cometeu crimes hediondos. A Bíblia, o Senhor Deus desceu o chicote para cima. O Senhor desceu o chicote para cima. Deus não lhes é pecado, não. Aliás, nem escondeu, né, guerreiro? Mas Deus desistiu dele, de Davi.
Fecha parênteses, só para dizer o seguinte: ainda bem que ele se arrependeu. É um alerta para todos os pastores, presbíteros da igreja, diáconos da igreja, membresia, para os homens dentro de casa, a relação com as suas esposas. Agora, não pegue essa questão do Paulo Júnior. Na hora que seu esposo tiver que ser firme, você agora, olha, cuidado, gente, olha, nós seres humanos, gente de Deus, é uma esperteza da carne. Eu falei para minha esposa, pronto, daqui para frente o pastor, tem alguns por esse Brasil afora, daqui para frente o pastor for mais firme um pouquinho no púlpito, lascou, meu amigo. Ele vai logo dizer, cuidado, Paulo Júnior, viu? Aí, minha amiguinha, aí eu já sei o que responder com muito carinho. Elaine, o assunto não é Paulo Júnior não, viu, gente? Mas eu estou abrindo espaço para mostrar, tomar o nome de Deus em vão. Ainda bem que o santo do Senhor se arrependeu, que Deus o restaure. Aliás, fica uma lição, viu? Porque a confissão dele não é de adultério, não. É inédito no Brasil um pastor confessar que estava sendo bruto com as ovelhas. É inédito. Bruto com as ovelhas, bruto com os colegas de ministério, bruto com a sua própria família. Bruto. E por que ele resistiu? O que levou sempre ele a resistir? O que leva você a resistir a uma exortação carinhosa, feita em faro próprio do outro? O quê? E ele precede? Provérbio diz que o orgulho precede? Leia o livro do orgulho à humildade. Dica boa. Do orgulho à humildade. É por isso que eu já falei aqui, numa sala de pastores, fazendo mestrado, com o doutor Ismael Quintero Rojas. O Rojas é no português mesmo, né, gente? Porque eu não pronuncio o R deles, não. Eu não consigo. Aqui e acolá, os meus colegas hispânicos dizem, não é Rojas. Aí eles pronunciam o R. Eu não consigo. Aí ele perguntou, quem aqui tem problema com soberba? Lembra que eu falei aqui? Quem aqui tem problema com soberba? Silêncio. Aquilo me incomodou tanto, gente. Me incomoda até hoje. Aqui e acolá, faz alguma pergunta para a igreja, todo mundo caladinho. Mentira. A autojustiça está até aí, gente. A soberba ela é sorrateira. Ela tem o auto-engano. Aí eu disse, não. Reverendo Ismael Quinteiro, eu tenho problema com soberba. Queridos, parecia eu no meio do sinédrio, os olhares. Aí eu olhei para trás. Aí eu olhei para o lado, todo mundo. Parecia Sócrates sendo julgado por conta da sua metodologia maêutica de ensinar. Provocar perguntas para provocar reflexões. Metodologia maêutica de Sócrates. Isso aí não gerou bem. Ele foi sentenciado à pena de morte, bebeu veneno, foi a pena de morte dele, viu, gente? Essa questão de supressão da liberdade de expressão não é novidade, não, gente. Não vou entrar no detalhe aqui, não. Aí eu não gostei, eu disse, não dá certo. Eu vou ter que ir mais além, não é? Inclusive, todos aqui têm problema com soberba. Agora digam que está errado. Aí deram gargalhada. Elaine. Pastor, essa questão, tomando como exemplo de Paulo Júnior, é bem interessante para a nossa reflexão. Porque o senhor tocou num ponto aí, questão do adultério, né? Quando a gente pensa nos 10 mandamentos, muitas vezes aquele que escandaliza mais, que traz mais, é o adultério. Entretanto, a gente vê que ele tratou como o mesmo peso. Com o mesmo peso. O mesmo peso. Assim como outros, não furtarás, não dirás falso testemunho e por aí em diante. Mas o que eu fiquei pensando e venho refletindo muito, a gente toma como base a mídia, mas a gente pode trazer também para dentro das igrejas. Muitas vezes, muitos irmãos pecam de diversas maneiras e ficam adoecidos por medo de confessar o pecado. Porque o confessar do pecado, que é bíblico, que é libertador, e é onde a gente tem que dar o suporte
como irmãos, como corpo de Cristo, causa o isolamento, a exclusão. Ah, fulano fez aquilo, eu vou me afastar. Não, eu vou me afastar. Não, somos corpo de Cristo. E num momento como esse, não é que a gente deva passar a mão no pecado do irmão. Nunca. Mas a gente deve ter misericórdia. Porque quando a gente se autoexamina e vê a nossa podridão, se a gente parar para fazer isso, a gente vai ver que somos todos pecadores e que a gente está aqui para dar o suporte e não o castigo. Então, dentro das igrejas, existem muitos irmãos adoecidos porque têm receio de confessar. Isso. Não é por causa de liderança, mas como um todo, às vezes por não ter aquele suporte. Outra coisa que eu queria também, que o senhor falou, e é interessante a gente pensar em relação à exortação. Muitos dizem, está vendo, porque os pastores, porque alguns líderes se acham no direito de açoitar a igreja. Mas às vezes é necessário, e o pastor faz porque vem do céu, biblicamente. Eu não estou dizendo que o que o pastor Paulo Júnior fazia, eu não estou levando em mérito o que ele fazia. Mas tem palavras que dói. E eu até brinco com o senhor sabe disso, que eu digo, pastor, hoje escorreu aqui, viu, da chicotada, mas é uma chicotada santa e que é necessária. E a gente tem que saber dividir também. Não achar que agora, o pastor tem que pegar leve, tem que dar só o leitinho. Não. Às vezes vai ter que vir o alimento grosso e vai descer rasgando, mas é necessário. Só para fechar aqui, dar uma aulazinha aqui de eclesiologia bíblica reformada, doutrina da igreja, para os irmãos também não confundirem. Existe um tópico chamado disciplina bíblica. Quando nós estudamos disciplina bíblica, com respaldo na Escritura, e a partir daí o manual presbiteriano no Código de Disciplina CD trabalha, nem todo pecado se deve confessar publicamente, viu, gente? Entenda isso. Porque existem pecados particulares e pecados públicos. Por que o pastor Paulo Júnior, servo do Senhor precioso, não deixou de ter importância para mim, continuará tendo importância para mim? Ovelha do meu Senhor, por quem Cristo morreu, minha alma tem chorado por ele, que Deus o restaure, que Deus o levante. É importante para a igreja, porque ele foi um pecado público. Entenda, viu? Isso é eclesiologia bíblica reformada. Pecado público se confessa publicamente, porque os estragos também ocorreram publicamente. Ele falou que o lado raivoso dele do púlpito, ele levou para a relação com os demais membros do conselho da igreja. Ele levou para a relação com a membresia. E ele levou até para a relação da sua família. Então, pecado público. E muito mais ainda no caso dele. Porque ele não é um homem pecado público só. Ele é um homem conhecido nacionalmente. Mas por que teve que ir para o Facebook? Aí já é outra história. Ele é conhecido nacionalmente. Ele precisaria dar mesmo uma satisfação para as igrejas que gostam dele. Porque uma hora ele ia perguntar, não é? Por que Paulo Júnior desapareceu? E aí seria pior se ele não fizesse isso. Porque alguém ia dizer, porque estava com brutalidade. Não, ele mesmo foi lá e disse, gente, vou desaparecer da rede social, o conselho me removeu do ministério. Ele não critica por isso. Ele critica o conselho por isso? Não, pelo contrário, Deus se justifica. Gente, você não vê nenhuma justificativa dele. Então ele era um homem conhecido nacionalmente, então tinha que ser mesmo. Agora, ele mesmo disse lá no vídeo, eu sei que esse vídeo aqui vai gerar mas olha, estou fazendo minha parte. Uma cara, meu irmão. Aí você percebe o que Salomão, lá em Provérbios, diz. O pecado desfigura a gente. Claro que ele não foi só o pecado dele, não. Ele já vinha doente também. Lembra que ele passou um tempo doente. Preste bem atenção. O ministério pastoral envelhece a gente, viu? Ministério pastoral que leva a sério envelhece a gente de uma forma tão vertiginosa, eu vou usar essa expressão, acelerada, gente. O prefeito César esses dias pegou uma foto minha quando eu assumi esta igreja, 2021. Minha barba branquinha, pretinha, meu cabelo, maioria preto, e me comparou com minha foto hoje. É real.
4 anos. Envelhece a gente, Carlos. Porque, queridos, você nunca vai conseguir mensurar, você que não está no pastorado, você nunca vai conseguir mensurar a batalha que é travada no coração de um pastor 24 horas por dia. 24 horas por dia. O pastor tem que lidar com situações que inimagináveis, querido. E aqui não é para vocês comentarem, não. É uma ovelhazinha que, um dia lá que fez uma festividade, você não pôde ir na casa dela. Pronto, meu irmãozinho. Você tem que orar a Deus e dizer, meu Deus, tenha misericórdia. Eu não consigo estar em todo lugar, não. Eu não consigo, Senhor. E veja, isso não é dever pastoral, não. Isso é consequência. Um dia você vai para a casa de um porque deu. Mas naquele outro dia o outro chamou, não deu. Ah, meu amigo, vai explicar isso, né, amiguinha? Estou dando um exemplo corriqueiro do ministério. Fora, todo dia ele amanhecer e dizer assim, e se? Quando ele pensa na economia dele, e se? E quando se aproxima, no caso dos presbiterianos, 5 anos de mandato, quando é no 5º ano, meu irmão, virou o ano, virou o ano, é o último ano de mandato. Queridos, acreditem nisso, eu não estou inventando. É o último ano de mandato. O coração dos pastores, eu estou me referindo àqueles que levam Deus a sério, eles entram num processo de vulcão emocional. Porque a palavra sim, minha amiga, ele é homem, começa, e se a igreja não me reeleger, e eu vou para onde? E eu vou fazer o quê? Sem contar que não vou nem entrar em alguns aspectos que é humilhante às vezes. Só estou narrando isso para mostrar o seguinte, ore pelos pastores. Eu não estou falando de cabra safado que entrou no pastorado sem ser chamado, não. Eu estou falando de verdadeiros pastores, que têm os pés de barro. Ore pelo Paulo Júnior, que Deus levanta aquele, deixou um legado aí. Ore pela igreja que fez o certo, parabéns pela igreja. Ela vai continuar, até porque ele mesmo sabe disso. O único que é, quando o assunto da liderança, o único que é insubstituível na igreja, insubstituível quem é? É Jesus, é Ele. Quando eu falo o nome dele, eu me alegro, gente. Você se alegra? Você se alegra quando você cita o nome de Jesus, Paulinho? Saudade, viu, Paulinho? Jesus, oh, maravilhoso Jesus Cristo, meu amigo. Às vezes eu estou olhando em casa, quando eu estou assim, um vulcão, eu estou num vulcão. Será, meu Senhor? Eu preciso fazer isso mesmo que eu estou fazendo agora? Eu amo isso aqui, mas será que eu devo mesmo? Mas tudo isso é o si. E o si, inclusive vocês vão ouvir isso hoje à noite, viu? A resposta é esse si, no sermão da noite. O trono sempre esteve ocupado e continuará. Já é uma resposta para o si. Olha, o si desgasta muita gente. O si arrebenta com a gente. Eu estou de especialista aqui da área, mas eu gosto muito daquele resumo que os especialistas dão. Depressão, excesso de passado. Ansiedade, excesso de quê? Futuro. E estresse, excesso de presente. Quem levantou a mão aí? Presbítero Adualdo, por favor, querido. Veja que nós estamos na introdução do decálogo e veja as implicações do decálogo. Nós não entramos ainda no corpo do estudo. Mas o importante é isso. Eu não quero chegar no próximo reunião do presbitério. Eu não estou aqui dando um estudo para que na próxima reunião ordinária do presbitério eu consiga mostrar no meu relatório pastoral que eu ministrei os 10 mandamentos para a igreja. O que eu quero ver é uma igreja mais e mais parecida com Cristo, parecida com o noivo. Eu sou apenas um amigo do noivo. O noivo é Ele, o noivo é Jesus Cristo. Preste bem atenção, eu não sou o noivo. Quando perguntaram a João Batista, quem você é? Ele disse, olha, eu não sou o Cristo. Em outro momento ele disse, eu sou apenas amigo do noivo. E o trabalho do amigo do noivo é ver o noivo sendo amado, obedecido, glorificado. Agora, é claro, se a igreja amar o noivo, consequentemente ela vai amar os amigos do
noivo, porque o noivo se importa também com os seus amigos. Presbítero Adualdo, manda aí mais uma pérola. Já saiu pérola aqui de muita gente aí, agora do amado também. Amados, queridos, graça e paz. Veja só, bem recente, no domingo passado, foi mencionado aqui a respeito de Acã. O pastor também mencionou na mensagem à noite também a respeito de Acã, certo? Então, olha só. Em Josué, no capítulo 24, a Bíblia diz que Josué faleceu com 110 anos. Então, próximo à sua morte, ele ajunta o povo, ele reúne aquela nação toda e exorta dizendo: deitai fora os vossos deuses, os deuses pagãos. Quer dizer, ele está dizendo a um povo que anteriormente tinha visto toda a ação, graça, livramento e misericórdia de Deus, inclusive os mandamentos, que também esse povo, parte deles, ouviram anteriormente de Moisés, quando Moisés faz a primeira exortação, entendeu? Que o povo deixasse os ídolos e se voltasse para o Senhor. Aí ele reforça o que Deus disse: a todo tempo estendia as mãos a um povo de dura cerviz, duro coração, transeado, quer dizer, mudamente, rapidamente, e vira as costas para mim. Então teve a exortação de Moisés, aí agora Josué, ele reforça novamente na exortação de que o povo que viu todos os milagres do Senhor, mas infelizmente continuavam adorando, entendeu? Deuses falsos, deuses pagãos, certo? Então, o que isso quer dizer? O que isso quer dizer é que nós somos tendenciosamente pecadores falhos. E Paulo, ele termina reforçando aquilo que eu estou dizendo em relação a Moisés e a Josué, ele dizendo que aquele que pensa estar de pé, veja se não caia. Então isso significa que só pela graça, misericórdia do Senhor é que a gente tem que estar aos pés dele, suplicando graça e misericórdia. Por quê? Porque de fato somos pecadores, falhos. E a nossa tendência é justamente muitas vezes ir de encontro à palavra do Senhor, que devia ser o contrário, estar aos pés do Senhor. Então, mesmo assim, entendeu? Ele vem ao nosso encontro, ele restaura, ele abençoa, ele santifica. Justamente, ele guerreiro, é isso mesmo. A gente de pé. Então, excelente. Só pela graça dele. Louvado seja o Senhor pelas Amém, guerreiros. eternas misericórdias. Nós temos que ter essa consciência, meu Deus. Nós temos que ter essa consciência. Quem ouviu ontem, se você não ouviu, escute uma mensagem que o reverendo o pastor Abdala, ele pregou para um congresso de mulheres da IPP, terminou ontem. Teve um sermão dele, presbítero Adualdo, que ele disse: o nosso problema é que todos nós gostamos da posição de credor e não de devedor. Nós amamos a posição de credor. Alguém sempre que nos deve, né? No aspecto ético, relacional, soteriológico, nós gostamos da posição de credor, saber que as pessoas nos devem, mas a gente não gosta da posição de devedor. Mas aí, Tiara querida, está pesadinha aí, hein? Está chegando. Mas aí, presbítero Adualdo, Cristo deixa bem claro que todos nós temos a posição de, se tratando do aspecto vertical, a nossa posição é de quê? Devedor. Devedor. O microfone para o querido Ricardo. Na parábola do fariseu e do publicano, quem ali tinha a posição de credor e quem ali diante de Deus se via como devedor? Na parábola lá de Lucas, o fariseu e o publicano. Eu vou aqui só exemplificar a oração dele enquanto o Ricardo pega o microfone. O Senhor narra a história, a parábola, uma história para ilustrar verdades. Os dois estão orando no templo. Um ergue a cabeça e diz: graças te dou, ó Deus, porque, dois pontinhos, não sou como
Aspecto negativo. Ele usou, ó, que oração, o aspecto negativo, eu não sou como pai, eu não sou papá. Aspecto positivo, eu dou o meu dízimo, eu faço isso, eu faço aquilo. Graças te dou. Agora o outro, o publicano, só o nome, a nomenclatura em si já diz muito, não é? Mas aí vamos lá, o publicano não ousou olhar para o alto, porque olhar para o alto na cultura judaica era a ideia de... E olhar para aquele que está no trono. Não ousou olhar para o alto, olhou para baixo, batia no peito e dizia o quê? Ser propício a mim, Senhor, porque eu sou um... Cuidado, pegando um gancho com essa linda fala do pastor Abdala. Na relação com o outro, a nossa tendência é assumirmos sempre a posição de credor, de autojustiça. E quando a gente assume a posição de credor, de autojustiça, as lentes que nós usaremos para ler o outro é justamente na posição de credor, nunca de devedor. Primeiro o Ricardo, depois a senhora, eu passo. Vou passar, assim, com muito prazer. Querido Ricardo, microfone aí, guerreiro. Graça e paz, pastor e demais irmãos. Quando a gente, só um breve comentário, quer se colocar por cima numa situação, é porque nunca esteve por baixo, nunca reconheceu que esteve por baixo. Não reconhece ou não sabe a dor, né, do que é estar por baixo numa situação. Isso. Está inferiorizado, está realmente, como diz o pessoal do norte, lascado e meio, né, precisando da misericórdia de uma mão para lhe socorrer. Realmente não sabe ou se engana. Não sabe ou se engana. E eu gostaria que o amado pastor fizesse uma correlação entre a lei que nós estamos tratando, ou os mandamentos de Cristo, os mandamentos que foram dados, e o que o Paulo diz em Gálatas 6, 2, quando ele diz assim: levai as cargas um dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Isso. Então ele deixa uma associação sendo a lei de Cristo, né? Eu estava sempre pensando nisso e eu vejo se isso é uma associação com o que Jesus disse: amai-vos uns aos outros, eu porém vos dou um novo mandamento, né? Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E nós temos muita dificuldade em amar os outros como nós fomos amados por Deus. Eu gostaria que o nobre pastor fizesse entre o mandamento e a lei de Cristo. Boa. Primeiro vamos tratar do novo mandamento. Primeiro, enquanto isso, pode trazer o microfone para ela. Por que é que Cristo diz: um novo mandamento vos dou? E aí ele prossegue dizendo o quê? Amai como eu. Será que já temos aí a interpretação? Já. Quando ele disse amai, um novo mandamento vos dou, ele não está dizendo que o amor com o qual ele mandou amar na antiga administração da Aliança da Graça era diferente. O que ele está dizendo agora é: eu materializei esse amor. Então, olhe para mim, esse é o novo. Ele tabernaculou, ou seja, o perfeito amor tabernaculou. Pergunta maravilhosa, Ricardo. O perfeito amor tabernaculou. Ele agora é a referência teórica, não, é teórica e tudo mais, absoluta. Ó. Olhe para mim, amem como eu amei. Esse é o novo mandamento. Número 1, excelente. Número 2, a lei de Cristo é a mesma lei do decálogo. E que a diferença agora é que esse novo mandamento, que é ter Cristo como padrão materializado, eu agora vou obedecer os 10 mandamentos com muita mais intensidade potencializada. Ou seja, essa lei de Cristo se aplica à mesma nomenclatura que Paulo usa em Romanos 13, Gálatas, aí como você citou. A relação é essa. A lei de Cristo, Tiago diz também que é a lei da liberdade, lá em Tiago. Ou seja, é o que nós chamamos de paralelismo sinônimo, ou paralelismo enfático. O autor está falando da mesma coisa, mas ele usa verbetes diferentes, ele usa vocábulos diferentes para dar ênfase, para ganhar força, guerreiro. Então, excelente, é a mesma lei. A lei de Cristo é justamente essa. A lei de Cristo são 10 mandamentos praticados como evidência da salvação e que tem como motor um novo mandamento, Ele. Isso. E o levar as cargas um dos outros justamente se aplica dentro lá do 6º mandamento: não matarás.
Fantástico, guerreiro. E no mesmo texto, é interessante, Ricardo, tem o carregar as cargas uns dos outros, e tem logo no mesmo texto de Gálatas 6, cada um leva o seu próprio fardo. Eu já trouxe uma pastoral sobre isso aqui. Carregar as cargas uns dos outros, lá no texto que o Ricardo citou. O que significa aí, carga um dos outros? Há momentos na minha caminhada que a carga vai estar para além das minhas forças. E a ordem é: ajudem a carregar as cargas uns dos outros. E isso é cumprir a lei de Cristo. Isso é amar. Que maravilha. Mas no mesmo texto de Gálatas diz o quê? Cada um leva o seu fardo. Ou seja, existem pesos que é suficiente para você carregar. Imagina, um exemplo bem claro. Eu preciso pedir a alguém para que me ajude ao carregar essa cadeira? Não. Mas eu preciso que alguém chegue e me ajude a carregar esta carga? Preciso. Esse é o dia a dia. Maravilha, Ricardo. As perguntas, é aí onde, por favor, não fique perturbados, não, viu? É aí onde a metodologia de Sócrates, fruto da graça comum, deixava os colegas dele agoniados, porque ele ensinava perguntando. É a metodologia maiêutica. Então alguém dizia, aqui é uma cadeira. Ele falou, e por que uma cadeira? Por que ela tem esse formato? Ele ia provocando. Aí você pergunta se é coisa só de Sócrates. Não, meu irmão. O principal modelo de ensino através de perguntas é Cristo. Chegavam para ele com uma pergunta e ele respondia, eu também pergunto a vocês. Perguntaram, com que autoridade faz isso? Aí ele perguntou, me disse uma coisa. Eu pergunto a vocês, o batismo de João, foi de cima ou foi de baixo? Com que autoridade ele fez aquilo? Oh, Jesus Cristo perfeito, a Ele a glória. A Ele a glória. A Ele a glória. A Ele a glória. Para sempre, amém. Excelente, Ricardo, parabéns, guerreiro. A sua pergunta por si só já é didática e instrutiva. Vai lá, guerreira de Deus. Família de Mônica, Madalena. Mamãe. Falhou, não foi? Ela está dizendo aqui que a Escritura testifica com a Escritura. A Bíblia nos ensina como proceder nos seus erros, no meu erro. Está vendo alguém ali pecando, vai lá e conversa. Mateus 18. A gente tem uma tendência a querer mostrar o pecado do outro. Isso. Mas a Bíblia vai me ensinar como proceder. Boa. Os 10 mandamentos, eu sou, não terás outro Deus diante de mim, não fará para ti imagem de escultura. A gente não tem imagem, mas a gente tem muitos deuses. Isso. Que atrapalham a nossa comunhão. Deus é um Deus tão perfeito que deixou aqui o decálogo, como o Senhor está falando, para nos instruir. Muitos de nós têm a si próprio como Deus, carro, ou família, ou alguém, ou algum objeto. Deus, na sua palavra, Ele nos ensina em todo o Velho Testamento. É assim, admirável a palavra de Deus. Não tem nada que a gente viva hoje que as Escrituras não nos ensinem. Isso, o que tem, talvez, hoje, seja esse distanciamento da leitura da Bíblia. Verdade, querida. A Bíblia nos ensina como proceder. Mas, racinha difícil é ser humano. É sempre apontando, como o Senhor falou, credor. Isso. Temos, muitas vezes, tantos deuses que atrapalham a nossa comunhão. Tenho que olhar para mim, porque sou eu que preciso de Deus, e ter compaixão do pecador, e amá-lo, porque ninguém acende uma candeia para botar debaixo de uma cama, ninguém acende uma luz para botar debaixo de uma cama. Escritura e Escritura, sempre e sempre. E vamos ter cuidado com aquilo que a gente acha que é
grande demais aquele pecado e não olha para o meu. Cuidado com os meus deuses, cuidado com o que eu digo, com a blasfêmia, às vezes numa música, no conversar, na piada que o senhor falou. Os 10 mandamentos é para nós lermos todos os dias, se for o caso. Que Deus nos abençoe, tenha misericórdia de nós e que possamos ter vida devocional. Escritura é escritura. Amém. Fica a dica aí, deuses falsos Tim Keller. Tem tudo a ver com o que ela fala aí, viu? Ou o ídolo do coração, da regular. Deuses do século XXI, meu irmão. São muitos deuses. Colocaste bem, querida. Excelente. Muito bom, muito bom. Deus seja louvado. Gente, 11h20, está bom por hoje. Eu não quero exaustá-lo, mas antes, abra sua Bíblia. 1 Timóteo, primeiro capítulo. A primeira carta de Timóteo. Primeiro capítulo, versículo 8. O último aqui eu encerro mesmo, só citação aqui rápida. Porque devemos estudar o decálogo, porque a lei é boa. E quem disse que ela é boa é o próprio Deus. 1 Timóteo, primeiro capítulo, versículo 8. O que é que diz? Sabemos, porém, que a lei é boa, se alguém dela se utiliza de modo legítimo. A lei é boa. E por que a lei é boa? Porque ela reflete o caráter de Deus. Ela reflete a santidade de Deus. A lei é boa porque ela é, preste bem atenção, na hierarquia das leis, ela é a autoridade máxima. Porque ela é a lei de Deus. Existe uma hierarquia entre as autoridades, mas existe uma hierarquia das leis também. A lei de Deus é a autoridade máxima. Ela é boa porque reflete o caráter de Deus. E ela é boa porque ela é a célula máter de todas as outras leis. Todas as leis. Deus é perfeito. Ela é boa. Por isso devemos estudá-la. A nossa carne agora, o pecado, é que não, como bem disse a amada de Deus, é que coloca a gente em conflito com ela. É a nossa carne. Mas a lei é boa. É por isso que nós que somos de tradição reformada entendemos que quando qualquer lei que o legislativo venha legislar, são leis subordinadas à lei maior. E qual é a nossa lei maior? Se tratando da igreja, a lei de Deus, o decálogo, é a nossa lei maior. Então, precisamos ler o que emana lá do legislativo, tendo como filtro a lei de Deus, a lei moral, bem interpretada biblicamente. Espera aí, mas o legislativo está decidindo isso aqui vai de encontro à lei maior de Deus. Nós temos aqui bons professores aí, juristas, né? Está ali, professores mesmo, nós temos aí o Carlos, a Micheline. E ninguém melhor do que eles para falarem de uma famosa hierarquia piramidal do famoso Hans Kelsen. Mas não foi ele que inventou isso, não, ainda que ele não saiba. Aplicado em outras áreas por ele. Esse jurista Kelsen dizia que existe uma hierarquia de leis. Existe uma que é a maior, as outras devem estar subordinadas a elas. A Bíblia Sagrada fala dessa hierarquia de leis há anos. A nossa lei maior, claro que aí é aplicada em outras áreas. A nossa lei maior é a lei moral, meu irmão. Todas as leis. A própria Constituição do nosso Brasil está subordinada a ela. Aliás, nós amamos o 5º artigo, né? E toda a sua... todas as suas miúças ali, de inciso, de alínea, de tudo mais, nós amamos, né? Mas aqui está a nossa lei maior. Por isso devemos conhecê-la, queridos. Não apenas conhecê-la, devemos praticá-la. Não para ganharmos a salvação, mas para uma evidência da
salvação. Ame-a. Como eu amo a tua lei, diz o salmista, Salmo 119. Como eu amo a tua lei. Salmo 1. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na sua lei, medida de dia, de noite. Que o Senhor nos abençoe, queridos. Fiquemos de pé e vamos orar. Ame a lei do Senhor. Ame a lei do Senhor. Nosso Pai Celestial, muito obrigado por esta igreja, por este povo querido. Abençoa-os. Ajuda-nos a te amar. Ajuda-nos a amar a tua lei. A lê-la corretamente, olhar para ela corretamente. E praticá-la não como causa da salvação, mas como efeito, como evidência. Ajuda-nos. E tudo para a glória do teu nome. Abençoa o pastor Paulo Júnior, teu servo. Abençoa sua esposa, abençoa sua família, abençoa a Igreja Aliança do Calvário, sua membresia, todo o colégio pastoral daquela igreja, o pastor que dará continuidade ao pastoreio daquela igreja. Quanto ao teu servo, que no tempo certo, que na hora certa, ele seja levantado por ti, e ele prossiga também nos abençoando, de acordo com os talentos e os dons que o Senhor concedeu a ele. Assim nós oramos no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.